Olá, você está na TV Câmara e esse é o Questão de Ordem. No programa de hoje, abrimos espaço para o deputado federal Fausto Pinato, do PP, fazer aí um balanço do seu mandato, uma prestação de contas. O deputado Fausto Pinato, que foi reeleito para o seu segundo mandato com 118.684 votos. Deputado, obrigado por sua participação aqui com a gente. E, como estamos num ano eleitoral aí, quero começar perguntando para o senhor, eleições 2020, qual vai ser a participação do deputado Fausto Pinato aqui em Rio Preto? Obrigado. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos assistem aí. Olha, a gente teve uma votação expressiva, né, na região, né, sem dúvida aí, agora, o ano eleitoral, a gente tem que estar visitando as bases, né, a gente atende os prefeitos, vereadores, enfim, aquelas pessoas que, de certa forma, ajudam na manutenção do nosso mandato, que deixa a gente como representante dessa região noroeste, de São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, tantas outras cidades em volta. E é salutar, né, que sem dúvida agora o processo eleitoral começa a aquecer, né, começa a se desenvolver de maneira natural e começa a ganhar força aí a partir de maio, junho, né. E eu, como deputado federal, com certeza estaremos aí empenhados na eleição, né, de alguns companheiros que a gente percebe que, de certa forma, possa, de certa forma, fazer um bom trabalho em seus municípios. O presidente Paulo Paulera é muito próximo do seu partido, ele é muito próximo do governo Edinho Araújo, inclusive tem manifestado apoio ao Edinho, mas sempre fala que é o senhor que vai dar a palavra final, que o senhor pode ser candidato. Queria saber como que o senhor... Olha, o Edinho é amigo, conheço de criança, né? O Paulera, somos um companheiro partidário, amigos também, tem um bom relacionamento com o Paulera. Nesse sentido, o Paulera, na verdade, ele não apoia o Edinho, ele apoia a cidade de São José do Rio Preto, né? Governabilidade, né? Governabilidade. A gente faz política com responsabilidade. Eu, por exemplo, tenho um grande respeito pelo Edinho Araújo, uma pessoa que eu sempre tive uma boa relação, uma pessoa que reconheço o papel dele na política, já vários mandatos de deputado estadual, federal, prefeito de São José do Rio Preto, né? E a gente vem, na verdade, aí, né, numa construção, né, a gente está fazendo parte dessa nova construção, dessa nova chegada desses novos líderes que estão vindo, né? A gente viu que essa eleição agora passada veio um turbilhão aí de pessoas e a gente fica ali mais ali no meio termo, né? Que, na verdade, a gente tem uma experiência, também faz parte dessa nova política, e eu e o Paulera aqui em Rio Preto, exatamente isso, tentando dar oportunidade para novas pessoas que têm que entrar. Vamos passar, um dia eu vou passar, né? O Paulera vai passar, o prefeito vai passar, enfim. É importante a gente estar preparando essas novas lideranças, né? E nesse interim, eu venho articulando, né, um grupo aí, hoje mesmo fechamos um grupo importantíssimo para o Partido Progressista, né? Salientando que o nosso partido é o terceiro maior partido da República, em tempo de televisão, número de deputados. Nesse sentido, eu particularmente apoio o governo federal numa questão simples. Eu sou um deputado praticamente aqui distrital, né, da região noroeste de São José do Rio Preto. Enfim, nesse interim nós precisamos também ajudar os municípios. Fizemos vários trabalhos aí, ajudando o hospital de base, verba para Santa Casa, ambulâncias, foram centenas de ambulâncias, né, verba de custeio de posto de saúde, UBS, para toda a região, né? Verbas de infraestrutura, né? Recap lá, Talhado, parece que o senhor ajudou bastante. Né? Talhado, tinha que mudar para Paulera o nome, né? Eu gosto muito de Talhado, eu também. E nós vamos trabalhar nesse sentido, sempre com muita determinação, com um projeto voltado que é melhor para a cidade de São José do Rio Preto e para a região, né? Mas sempre com responsabilidade. Nós não podemos entrar nessa política nós contra eles contra nós, né? A política do diálogo, nós vemos na democracia, concorrer é salutar. Eu tive concorrentes de deputados federais que são meus amigos, né? Até hoje, uns que ganharam, outros que perderam. É natural e democrático, política, né? É da política. E nós estamos aí trabalhando, estudando, vendo. São José do Rio Preto é uma cidade importantíssima, né? Nós sabemos aí que é o centro de região, né? Nós temos um hospital de base que é um grande orgulho para nós aí. Praticamente todos da nossa região lá dependem de São José do Rio Preto. Então, São José do Rio Preto, na verdade, é a nossa capital regional e nesse objetivo a gente tenta traçar agora uma participação maior dentro de São José do Rio Preto, né? No intuito de realmente ter um espaço, porque a gente percebe também que muitos políticos antigos, quando a gente vai chegando os novos, vai, de certa forma, tentando fechar. E pelo meu perfil,
é tentar abrir isso, né? Não só para mim, mas para outros aí que virão, aí, novos vereadores, né? Novos deputados estaduais, federais, que dia da manhã estará assumindo o papel de estar representando nossa querida região. Inclusive, Rio Preto está sem um deputado de Rio Preto, né? Porque os que tinham ou não se reelegeram ou foram embora. Vamos citar os antigos aí, Nós temos o deputado Geninho, que é aqui tem o Geninho lado, de Olímpia. temos o Mota, que acho que reside aqui, Sim. São excelentes parlamentares, né? Eu na região de Fernandópolis, né? Mas na verdade a gente acaba, todos nós, de certa forma, montando também um tripé, vamos dizer assim, dependendo de Rio Preto, né? E é importante, e temos que fazer isso, é nossa obrigação, até porque Rio Preto atende toda a nossa região. Sem dúvida. Deputado, o senhor falou de grupo importante aí, chapa de vereador. O senhor pode citar alguns nomes? Está em segredo ainda? Olha, a gente o pessoal vem cogitando muito, a gente sabe, a gente tem uma experiência, eu fui assessor muito tempo, de deputado estadual, federal, trabalhei no governo. Quando vai chegar, vai soltando, falando muito de candidatura, isso, né? Uma candidatura não é simplesmente você jogar um nome, né? É você construir. Uma casa, quando você começa a construir, você começar pelo telhado, dificilmente você vai ter sustentação para segurar. Eu vinha trabalhando nos bastidores com vários nomes, né? Alguns o Paulo era sabendo, outros eu também mantendo em sigilo, porque a gente vem conversando muito nos bastidores. Já sabemos que agora, que a nova legislação, nós não podemos mais ter coligação, né? Então é importante a gente montar uma chapa completa, né? E eu procurei, de certa forma, aí, trabalhar no anonimato com algumas pessoas para justamente trazer essas pessoas que tiveram boa votação ou que talvez por causa de coeficiente não elegeram, pessoas que estão aí com um trabalho forte, que vão ser candidatos que nunca foram eleitos, né? Nesse sentido, para estar vindo para o Progressistas, para que possamos, de certa forma, formar realmente agora uma militância partidária, né? Uma militância partidária equilibrada, né? Nem de extrema esquerda e nem de extrema direita, mas sim uma direita centrada, né? Do diálogo, né? De saber ouvir os indiferentes, né? Posso até discordar de você e você de mim, mas nunca, de certa forma, partir para a política do ódio, que, de certa forma, nós que temos responsabilidade com a boa política, nós temos, de certa forma, estar formando isso para que esteja um equilíbrio dentro da política, que nós sabemos só através da política que possamos, de certa forma, melhorar a saúde, educação, segurança pública, podemos fazer políticas públicas voltadas a saneamento, né? E, de certa forma, isso atendendo a população como um todo, né? Até uma oposição deve ser uma oposição com responsabilidade, pensando no interesse do seu país, do seu estado e do seu município. Sem dúvida. Deputado, falar um pouquinho de Brasília, o senhor é muito próximo do presidente Bolsonaro, né? Inclusive teve com ele em viagens aí ao exterior. Como é que o senhor avalia o governo dele, as políticas adotadas por ele? Queria que o senhor fizesse uma análise. Olha, eu particularmente tenho um carinho pelo presidente Bolsonaro, né? Mas tenho uma linha independente, né? Recentemente, vocês lembram quando começou a questão do governo, a relação com a China estava meio conturbada, né? E eu, como presidente da Comissão de Agricultura, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China e conhecedor da matéria, principalmente em relação às exportações do agronegócio. A importância da China, né? Importância da China e tal. Eu, juntamente com a Frente Parlamentar, queria aqui aproveitar para fazer um agradecimento a todos os membros da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar Brasil-China. Fizemos um trabalho de formiguinha, né? E às vezes até muito incisivo dentro da comissão, para mostrar que as ideologias não devem transportar fronteira. O presidente Bolsonaro tem uma qualidade, né? Às vezes erra, falar algumas coisas, mas tem a humildade, muitas vezes, de corrigir nesse sentido, né? Avalio que estamos passando um momento de dificuldade, né? Fico muito preocupado agora com a questão econômica, essa guerra comercial Brasil e China, um momento de refração, né? As economias, praticamente essas duas economias, acabam atingindo todas as economias dos outros países, né? E no momento que nós estamos precisando ter crescimento, nós precisamos, de certa forma, agora ter responsabilidade de tentar gerar emprego e melhorar a relação de consumo, principalmente da classe média e da classe baixa, do pequeno e do médio empresário, que esse sim é o que gera 80% dos empregos e recolhe imposto, né? Estou muito preocupado, estou me preparando muito para a reforma tributária, que eu acho que é a reforma das reformas, né, nesse sentido. É simples, quem ganha mais, né, tem que pagar mais. Não podemos agora aceitar, se cogitar, porque os bancos estão diminuindo o juros, mas quer cobrar 0,25 do limite sem usar. A hora que você faz a conta, o banco, nesse sentido, quer cortar os incentivos. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Bebidas, quer dizer, nós não podemos aqui, com todo o respeito que eu tenho ao ministro Paulo Guedes, uma pessoa que eu gosto, respeito, sempre me atende muito bem, aberto ao debate, nós não podemos entrar
na questão de querer trazer uma nova CPMF se nós não fizermos a lição de casa primeiro. Primeiro vamos cortar esses incentivos absurdos, não é verdade ou não? O imposto de renda que está defasado, né? A discussão do imposto único, né? A questão da folha, enfim, tem várias coisas que nós temos que fechar alguns ralos, né? Para aí sim, se for preciso, né, por bem do país, veio a questão do novo imposto. Agora, não podemos querer pegar o caminho mais fácil, né? E tem que ter coragem, que foi promessa de campanha, né? Acho que o governo tem que ter uma participação mais efetiva na condução e opinativa na questão da reforma tributária. Nós sabemos que a reforma tributária partiu por parte do parlamento, né? E estamos esperando aí, principalmente o ministro, né, de certa forma, junto com a sua equipe, né? Mas tem alguns equívocos que acontecem, né? Eu, recentemente, tive uma reunião com o ministro, onde que na Receita Federal cortaram o orçamento da Receita. Da Receita. Né? Agora, recentemente, estão cogitando de bater ponto. Quer dizer, como é que você vai cortar o orçamento daquele órgão que arrecada, né? Que traz o dinheiro para a educação, para a infraestrutura, né? Colocar o cara para bater ponto. Como é que um fiscal de fronteira, né? Um fiscal, um auditor fiscal que às vezes está dando alguma batida, quer dizer, o cara vai deixar de fazer para lá e bater o ponto e vai deixar, consequentemente, de arrecadar? Isso é responsabilidade, falta de estratégia. Por quê? Se você está querendo melhorar a arrecadação, você tem, de certa forma, incentivar. Lógico que a Receita, às vezes, tem que corrigir algumas coisas, melhorar a questão da burocracia, enfim, nesse sentido, mas não fazer uma política, nesse momento, de retaliação, e essa retaliação atinge a todos nós, porque uma Receita enfraquecida é falta de arrecadação para o país. Já que a gente está falando de receita, tem se falado em corrigir a tabela do imposto de renda, mas para compensar essa correção, excluir algumas deduções, como saúde e educação. O senhor acha que isso é um absurdo? Isso é um absurdo, eu vou te falar por quê. Né? Nós pagamos imposto de renda absurdo. Isso não é do governo agora, isso aí vem há décadas de outros governos, né? Como é que você vai tirar isso? Quer dizer, você vai tirar novamente o poder de consumo daquele pai que, na verdade, média, né? É a classe média que vai pagar a escola, quer dizer, está tirando das costas do Estado, né? Uma obrigação que seria dele. Nesse sentido, eu sou totalmente contra isso, por isso a questão de saúde. Só podemos tirar isso, né, no dia que a gente tiver uma educação e uma saúde de qualidade. Até lá, eu acho que isso, de certa forma, é o seguinte: fazer isso e querer diminuir imposto para banqueirice é um absurdo. Eu vou trabalhar veementemente contra. Maravilha. Falar um pouquinho da outra questão que está na reforma tributária, que é a questão da reforma também administrativa. Aquela questão envolvendo os municípios que se falou, de se acabar com municípios. A gente tem muito município aqui na nossa região, então, 10 mil habitantes. Então, e aí? Isso daí, na verdade, eu vejo o seguinte: lógico que é que eu falo, né? A gente vê a falta de estratégia, às vezes, assim, a ideia pode ser até boa, né? Como foi o caso das ONGs e tal, mas você não chuta. Primeiro você estuda, não é isso, não? Não podemos generalizar, dando o exemplo do meio ambiente, que todas as ONGs são ruins. Deve ter algumas ONGs lá que estão a serviço de Sempre exterior. Tem, toda a área tem, né? Mas, bem bom, na casa dos municípios, não é o tamanho do município que você vai ver se ele é autossustentável ou não. Eu conheço município aí pequeno, que tem uma boa arrecadação, que tem uma boa saúde, tem uma questão de qualidade. Outra coisa, isso aí tem que ser melhor avaliado. Não é simples, vamos cortar porque corta isso, né? Sem ver o impacto social, né? E só olhando o impacto econômico. Você tem que olhar o impacto social, o impacto regional, né, em determinadas regiões. É uma discussão que se deve ser discutida. Eu, particularmente, sou contra a maneira que foi colocada. Nada impeça que a gente possamos fazer algum debate, né, de algum município que realmente não é autossustentável, não tem condições de arcar com as suas despesas, folha de pagamento. Ok, agora, você tem que ver o número do DH desse município, são outras coisas, não é só questão econômica, mas sim um conjunto de situações que possam comprovar se esse município deve ou não ficar como município. Legal. Deputado, o senhor falou da questão China, agora a gente tem essa crise envolvendo o Irã, o senhor faz parte da frente aí da Comissão de Defesa Agropecuária. Preocupa essa crise no Irã, que é um dos maiores compradores de carne e do agronegócio, de produtos do agronegócio do Brasil? Olha, eu vejo com muita preocupação. Vou te falar por quê. Nós ficamos com um governo de esquerda durante décadas,
que pegava dinheiro do nosso BNDES, né, emprestava para Cuba, Venezuela, e aí muitas vezes nós tomamos calote, né? Que foi uma catástrofe. Por outro lado, também me assusta muito, eu aplaudo o governo Bolsonaro quando, de certa forma, tenta uma aproximação com os americanos. É importante, uma potência mundial está aqui e tal, né? Aplaudo o presidente Bolsonaro quando tenta uma aproximação com Israel, né? Natural, uma grande potência, uma tecnologia, mas nós temos que ver o que nós temos em troca, né? O Brasil, ele não é igual aos americanos, que foi formado pelos Yankees, ingleses, a Europa e tal. Nós somos um país que aqui tem japonês, chinês, italiano, português, espanhol, alemão. Somos um país grande, com culturas diferentes. É um país que é de todos. O Brasil é um país de coração aberto para todos. O país nosso não quer saber de guerra, não é o perfil nosso, né? Agora, tem algumas perguntas, o que nós vamos ganhar com isso? Não é isso, não? Eu, se eu fosse o governo, eu olharia o que me dá lucro. Não vou brigar com ninguém, vai dar lucro. Os americanos, bacana, mas concorrem com nós da área de etanol, de carne, dos grãos. O agronegócio, né? O Irã, eu concordo muitas vezes com a conduta do Irã e tal, mas isso aí não é um problema nosso, não é isso? Eles não fizeram mal para a gente, né? Eu acho que o Brasil, nesse momento, quanto mais pacífico ficar, o Brasil tinha que ser um papel daquele, vamos parar com isso, não é isso ou não? Neutro, né? Como Neutro. foi, por exemplo, né? No caso de Árabe e Israel, nós estamos vendo aí, aquela questão de mudança de embaixada, para que criar essa celeuma, né, se os árabes são os segundos maiores compradores nossos, né? Se Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não resolveu isso em vida e morte, vai caber nós ir lá querer comprar essa briga? Vamos ficar quieto. Não é briga nossa, né? Tá muito parecendo aquela coisa assim, o cara é rico, o cara tem bomba atômica, vamos puxar o saco do cara, e não é por aí. Eu acho que o estadista tem que olhar o interesse do seu país, o interesse do povo brasileiro. Se ele compra, paga e ajuda a fomentar a economia, automaticamente esse país é importante porque gera emprego, paga imposto e está ajudando os brasileiros. Maravilha. Deputado, uma outra bandeira que o senhor tem levantado em Brasília, uma discussão que inclusive rendeu muita polêmica aí, é aquela questão do plantio da cannabis para fins medicinais, principalmente para crianças que têm epilepsia, né, surto. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, o que o senhor pensa, como é que está essa discussão em Brasília? Eu sou totalmente contra a liberação de drogas para uso recreativo. Primeiro eu queria deixar isso bem claro. Agora, por outro lado, eu sendo advogado, né, experiência que a gente tem de vida, eu atendi e vi algumas mães procurando ajuda no Congresso Nacional de filhos que chegam a ter de 10 a 12 crises por dia. E esse remédio, né, lógico que é uma coisa que está sendo discutida, mas a Anvisa já estava querendo liberar, de certa forma evita essas crises, né? Aí começaram lá aquela conversa de libera, não libera, não libera. Eu defendo a tese seguinte: se liberou a importação, né, que é um remédio caro, por que nós não liberar o plantio? Porque a cannabis, ela dá na terra, não é isso ou não? Se você vai importar, chega a R$2.000, quer dizer, por que nós não produzir nós? Além de agregar valor, nós podemos ser exportador disso com um preço mais barato, podemos atender o mercado, o próprio governo, né, incentivar isso, para ter esse remédio de forma mais acessível, mais barata e realmente poder atender as pessoas mais pobres, que a questão de epilepsia, essas doenças que de certa forma a cannabis ajuda, não dá só em rico, dá em pobre também. Então nada mais justo do que a gente ter essa discussão. Agora eu percebo muitas vezes que o pessoal quer fazer aquela discussão de curtida de Facebook, aplauso de Facebook. Eu fico com o aplauso da minha consciência, porque eu tenho responsabilidade com o meu país, entendo que se é autorizado a importação medicinal, por que não um plantio, onde nós podemos agregar valor, inclusive na agricultura familiar, não é isso, não? Gerando riqueza, né? O plantio disso aí, fiscalizada, lógico, tinha que montar tudo isso, mas eu acho um contrassenso, se nós podemos importar isso para vender no Brasil, por que nós não produzir? Maravilha, deputado. Para a gente terminar, uma questão lá do começo que ficou, que eu acabei esquecendo de perguntar, a questão do fundão. Queria que o senhor falasse se o senhor acha correto o financiamento público de campanha, se deveria voltar ao financiamento empresarial, como é que o senhor encara? Eu sou a favor do financiamento privado de campanha, né? Eu sei que o pessoal critica e tal, mas a verdade é o seguinte: você imagina... Bem fiscalizado, né, com regras sem dúvida, claras. no santinho. Eu só defendo o setor do agronegócio e defendi muito tempo. Por que não o setor não poder me ajudar?
Agora, é demagogia, que veio essa onda aí de Bolsonaro que elegeram em rede social e tal, isso aí não vai acontecer mais. Queria deixar bem claro que tem muita gente que usa os recursos de maneira correta para fazer o santinho, tem que contratar perua Kombi, tá? Qualquer material, até a gasolina, você tem que comprovar. Se a legislação te pede a isso, como é que vai fazer a eleição ser campanha? O pior se você pegar, por exemplo, você que eu estou te conhecendo aqui hoje, eu não sei como é que é as suas redes sociais, mas você parece ser uma pessoa preparada, uma pessoa que realmente, pelas perguntas e tal, uma pessoa que é antenada na política, preparada. Talvez se você não tiver uma rede social bombando e tal, se você for fazer uma campanha, você vai ser prejudicado. Por quê? Porque você vai ter que bater palma, você vai ter que entregar material, ter que comprovar gasto, não é contratar perua Kombi, não é isso ou não? O cabo eleitoral tem que ser registrado. Por aí, agora, eu sou a favor do privado, o público agora. O privado proibiu. Aí não querem o público. Não vai fazer. Por exemplo, hoje mesmo estamos em discussão, todo mundo, deputado, eu quero ser candidato a vereador e tal, mas e o santinho? Como é que vai fazer? Vai fazer santinho como? Então, só pode fazer, então, do jeito. Então, quer dizer, lógico, que até pela questão da corrupção que aconteceu, o pessoal às vezes fica bravo, até com razão. Mas então, voltamos o privado, que eu acho correto. Se você defende um setor, um segmento, esse segmento tem condições de te apoiar de maneira legal, lícita e com uma fiscalização rígida. Agora, nós não podemos ser demagogo, né? Nós vemos então tem questão de caixa 2 e tal, aquela isso, tal, que numa campanha eleitoral se tem gastos, né? Se você pegar aí, hoje, são poucos deputados que elegeu, vamos ver. Agora, o mais importante é o seguinte, é você fiscalizar aqueles que falam que são contra, e depois vão usar o fundão agora para ajudar os seus vereadores, prefeitos, e depois vão usar na sua própria campanha. É aquela demagogia barata, o que eu não defendo. Eu prefiro a verdade ao que ficar na demagogia. E mesmo com o dinheiro público não quer dizer que não tenha caixa 2 aí por fora de dinheiro. E outra coisa, privado. A gente trabalha também, você vê quantas verbas foi feito credenciamento do Hospital do Câncer de Barretos, credenciamento do HB, da aula oncológica, credenciamento daquilo, a gente marca a audiência, as emendas da gente vêm, né, da impressão que eu falo, cada deputado recebeu 5 milhões, você recebe 5 milhões, às vezes você dá na saúde, 10, 12 milhões, você tem que dividir 50% na saúde e 50%, quer dizer, e a gente acaba ajudando aquele município de 2 mil habitantes, até São José do Rio Preto e tal. Isso daí, de certa forma, é que ajuda a equilibrar. Por isso que a gente tem que ter os nossos representantes, né? Representantes esses que possam, de certa forma, encurtar caminho e vencer as dificuldades. Que essa crise que está aí, quem deixou o país assim não foi o Pinato, não foi você. Não é isso? Dá até a impressão que nós temos culpa. Não, nós estamos tentando ajudar a melhorar e a consertar dentro da realidade. Nós podemos fazer milagre, mas nós vamos lutar sempre pelo melhor. Tá certo, deputado. Chegamos ao fim desse programa. Fica à vontade aí para se despedir. Fala o que o senhor quiser. Aí a câmera é sua. Queria agradecer a você aqui, a toda a sua equipe, né? O presidente Paulera, que é irmão, né? Muito feliz. Quero mandar um beijão a todos aí que nós fizemos reunião hoje. Estamos trazendo um grande fortalecimento para o Partido Progressista. E com certeza, o intuito meu é fazer uma política com coragem, uma política moderna, sem demagogia e sempre vendo o interesse do nosso país, do nosso cidadão. Forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe nosso país, que possamos, de certa forma, passar esse momento o mais rápido possível. Tá certo. Muito obrigado, gente. Esse é o deputado Fausto Pinato, do PP, que participou da gente aqui com esse Questão de Ordem. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima.